Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos aí no domingo de Ramos, domingo da Paixão do Senhor, conhecido como Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Nós sabemos que a liturgia desse Domingo de Ramos tem primeiramente um evangelho que mostra a entrada de Jesus em Jerusalém. Nós não vamos ler esse evangelho. O evangelho de hoje, da Paixão do Senhor, que também é bem longo, nós não vamos ler aqui, mas você pode fazer a sua leitura em casa. E vamos ler os textos, a primeira leitura, o Salmo e a segunda leitura. Então vamos ver o que traz a liturgia da palavra nesse Domingo de Ramos para o nosso crescimento espiritual. A primeira leitura é tirada do profeta Isaías, capítulo 50, versos do 4 ao 7. Diz assim o Senhor para nós: O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. Então aqui eu já me sinto também, eu sei que aqui está falando do Cristo, mas em Cristo eu já me sinto como essa pessoa. O Senhor me dá língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. É isso que eu faço todos os dias aqui, trazer uma palavra de conforto para a pessoa que esteja abatida. E também ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. Eu também escuto essas leituras, eu também guardo no meu coração como um discípulo e pretendo que o Senhor me ajude, peço ao Senhor que Ele me ajude para que eu possa não somente guardar no coração, mas fazer com que ela seja o guia da minha vida, da minha história. E continua: O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem. Aqui eu já não posso dizer assim diretamente que a gente passa por isso, porque aqui narra a paixão do Senhor. O Senhor abre os nossos ouvidos, o Senhor nos desperta a cada manhã para ouvirmos, o Senhor nos dá a língua adestrada para anunciarmos a boa nova, a boa notícia. E a boa notícia é essa aqui, ó. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. A boa notícia é essa, que Jesus, o Cristo, padeceu por cada um de nós. E ele diz: não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Isso aqui a gente pode ver em São Mateus 27 seguintes. Jesus sendo espancado ali no interior da casa de Caifás, de Anás. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. E aqui serve para mim. Ontem mesmo eu conversava com um irmão, dizendo que muitas vezes o desânimo chega em nós. O desânimo, até nós pensamos em desistir da missão. Quantas vezes eu não já pensei em desistir de evangelizar aqui no YouTube? Por quê? Porque vem um desânimo. Só que, assim como Jesus disse, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Nós também, eu posso dizer, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater, por isso não me deixo abater. Vem o desânimo, vem o abatimento. Mas porque o Senhor é meu auxiliador, eu não me deixo abater o ânimo. Eu conservo o meu rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. O Senhor não permitirá que nós sejamos humilhados. Principalmente quando nós nos dedicamos a anunciar a boa notícia do reino de Deus. O Salmo, meus irmãos, também é uma revelação da pessoa de Cristo,
quando estava já na cruz, quando estava próximo de ser elevado à cruz. E os guardas dividem as vestes de Cristo. Veja, Salmo 21. Isso aqui era uma profecia, é uma profecia da morte de Cristo, daquilo que foi preparado antes de Cristo ser morto, de uma forma extraordinária e perfeita. Eu não sei como os judeus não acreditaram em Jesus, vendo se cumprir em Cristo essas profecias. Veja o que diz o Salmo 21. Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Veja, fizeram isso com Cristo na cruz. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Jesus foi cercado por cães raivosos, por um bando de malvados, aqueles guardas, aqueles que foram torturá-lo. Transpassaram minhas mãos e os meus pés. Aqui ele está falando da cruz, dos pregos, dos cravos. E eu posso contar todos os meus ossos. Veja que detalhes, veja que detalhe perfeito. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Isso é Jesus orando na cruz. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos. Nós podemos ver a carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 11, vai dizer: tanto o santificador, Jesus Cristo, como os santificados descendem de um só. Por isso Jesus diz: não me envergonharei de anunciar o vosso nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia eu te louvarei. Então, anunciarei o vosso nome aos meus irmãos. Jesus diz de forma perfeita. E no meio da assembleia hei de louvar-vos. Carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 11. Aqui nós estamos lendo o Salmo 21, versículo 23. De maneira perfeita se cumpre em Cristo Jesus essa profecia. Vós que temeis ao Senhor, Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meus amados irmãos, só não vê quem não quer ver, só não enxerga quem não quer enxergar, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. E mesmo sendo o Senhor, mesmo sendo o Salvador, mesmo sendo Deus, ele não usurpou o lugar de Deus, o direito de ser tratado como um Deus. Veja, Filipenses capítulo 2, versos 6 a 11, segunda leitura de hoje. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens, encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja, ele, sendo Deus, não usurpou do direito, da condição de ser tratado como um Deus, mas preferiu a condição de servo, de escravo, esvaziando-se de si mesmo, abandonando a sua, podemos dizer, a sua soberania, a sua divindade, e esvaziando-se da sua divindade, ele se torna escravo e sofre a morte humilhante na cruz. E aí, meus irmãos, entra a narrativa do Evangelho
deste domingo de Ramos, né? No ano B é lido o Evangelho de São Marcos. E eu peço que você, nessa celebração, preste bastante atenção no Evangelho. Veja a narrativa do Evangelho. Aqui eu não estou falando narrativa no sentido de narrativa política. Estou falando da narrativa, da forma que o texto apresenta a paixão do Senhor para nós. E, com certeza, nós iremos ver detalhes de como o Cristo sofreu em prol de cada um de nós. De como o Cristo sofreu para nos salvar, para nos resgatar da escravidão, do reino das trevas e nos introduzir no seu reino de luz. Nós podemos ver como Cristo, por sua misericórdia e por sua paixão, destruiu o muro de inimizade que Adão havia construído outrora, que nos separava de Deus. E agora, esse muro que foi derrubado pelo sacrifício expiatório de Cristo, nos dá a condição de nos aproximarmos de Cristo, de estarmos perto dele, de estarmos com ele, de vivermos nele. E assim, podermos desfrutarmos daquilo que o Senhor tem preparado para nós, que é o seu reino de luz. Meus amados irmãos, louvemos ao Senhor. Demos graças a Deus Pai em Jesus Cristo, porque Ele nos ofereceu o seu Filho, o seu único Filho, para nos resgatar e para nos salvar. Bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Porque é nele que nós temos vida e vida eterna. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.